Alô, alô, galera, bem-vindos a mais um Longe de Casa. Hoje o programa é uma viagem para os anos 90. Na verdade, assim, nós vamos ficar mais concentrados no 90, mas vamos começar nos 80, né? Porque eu sou a representante do pessoal um pouco mais idoso da época dos 80, né? Mas o 90 é o que a gente vai discutir mais aqui. Vamos voltar atrás, porque um pouquinho no tempo, né? E ver como é que era normal viver tudo aquilo que a gente viveu, que foi muito bom, que eu, assim, tenho memórias incríveis daquela época, Sim, mas saímos todos sequelados de alguma forma, ou pro bem, escapamos. ou pro mal, né, Jana? É isso, Dani. Se você lembra da banheira do Gugu, daquele Uh, anel do humor, né, que a gente sempre: "Nossa, tá roxa é porque eu tô ficando meio verdade, você triste", tá lembra? triste, verdade. Nossa, é Dos verdade. Teletubbies com aquele bebê sol, das lendas, né, do boneco fofão da Xuxa, quem nunca morreu de medo nessa O época? Teletubby eu já era grande, Já era já era grandinha grande já, já. já pegava das minhas irmãs. Mas, se você sobreviveu a essa infância, que foi um verdadeiro surto coletivo, hoje a gente vai rir e relembrar. E fiquem com a gente, porque a gente vai relembrar um monte de história engraçada. Porque, como vocês sabem, vocês viram aí no nosso Instagram, no longedecasa.ca, um vídeo que a gente estava contando lá da nossa infância, que a Jana fez aquela proeza Presepada. maravilhosa de colocar a colher na TV, tomou um choque animal. Vocês não viram? Dá uma olhada lá no nosso Instagram que tem ali a história. E aí a gente teve a ideia de fazer esse episódio daí. A gente falou, Sim. não, vamos trazer aquelas nossas histórias bem bizarras e engraçadas de quando a gente era criança. E não tão criança assim, né? Porque nos 90 eu já era meio que adolescente. Sim, 92 eu tinha 16 anos, gente. né, Para. né. Então, é bom que a gente vai ter aqui a visão da criança, a visão do adolescente e vamos falar um pouquinho dos anos 80 também. Bom, nada representa melhor os anos 90 do que ligar a TV e se deparar com coisas que eram totalmente impensáveis hoje em Sim. dia, né. Como, por exemplo, a banheira do Gugu. Meu Deus, aquilo era Gente, surreal, né? não, tinha a banheira do Gugu, eu não sei se você lembra um outro que era no Gugu também, que as meninas ficavam de camiseta branca, e Sim, aí a tinha a que garota da atirar. camisa molhada, não era um É, negócio tinha que assim? ficar lá tirando a aguinha pra ver, teoricamente, para ver um número, né, porque, assim, Isso, era tinha que só o mandar um número, né, número, não era um sutiã negócio não assim? existia na época. Gente, e sabe o que que eu lembro? Eu tenho uma cena que eu lembro disso daí, porque isso era um programa que passava à noite, eu acho que era meio Viva a Noite, não era um negócio É, mas, desse? tipo, mudaram depois, hein, porque Sim. era antes no durante o dia também, junto com a Meu banheira do Deus, Gugu. eu lembro de uma cena, eu lembro da cena da Eliana cantando uma música infantil, que ela estava cantando tipo Power Rangers, não sei, era uma música dessas de herói, sabe? Aham. He-Man, sei lá. Tava cantando uma música dessa lá, dançando Power Rangers, sei lá, e aí lá atrás a mulherada com a camiseta branca assim molhada e tomando, tomando uma chuveirada, né? Não lembro se era chuveirada, se Sim. era mangueira. Ah, você falou da mangueira, mas acho que era outro isso, né? Isso era Isso, uma é porque chuveirada. tinha esse, a chuveirada. Tinha um outro que era um jogo mesmo, que tinha que ficar com a pistolinha de Com água a para ver o pistolinha, número que a pessoa estava lembro. por Esse baixo era de dia da mesmo. que era de dia De mesmo. dia, Porque sim. aí eu lembro que, às vezes, de domingo a gente ia pra casa da minha avó e ficava lá a Super gurizada toda, familiar, super super familiar, familiar. a gurizada toda na sala, vendo lá, né, biquíni que vai pra esquerda, que vai pra direita, que sai, o agarramento, tentando pegar o bendito do sabonete. Aí tinha essa, né, de molhar, sem contar também uma outra que era de sentar no colo para estourar a Ai, da bola. bexiga, né, pra E, estourar a gente, bexiga. e a gente Meu não Deus. pode Não, e eu não tinha esquecer. maldade nenhuma. Eu via Aham. aquilo e eu queria fazer Tipo, igual. maldade E nenhuma, a a gente gente queria só fazer igual percebe até hoje em dia. em festa, né, queria fazer as brincadeiras igual, assim, todo Sim. eu até fico pensando, assim, que eu lembro que às vezes eu tomava umas chamadas de atenção em casa, assim, aí não nessa época, eu acho que eu já era maiorzinha, mas quando eu era menorzinha, que eu queria imitar alguma coisa da TV, uma dança, alguma coisa, eu sempre tomava uma chamada de atenção. Uhum. Hoje faz um pouco de sentido, faz um pouco não, faz todo Faz sentido todo pra mim, sentido, é. né. "Ai, não vai reprimir a criança", mas eu acho que naquela época, algumas coisas você tinha que realmente dar uma É, segurada. ainda mais por a gente não ter realmente essa noção, né, porque eu É, acho que hoje em dia algumas crianças, né, não todas, ainda têm um pouco mais noção ali que o de pai e a mãe algumas também, né, acho coisas. que já É. criou um pouco Mas mais, a né. gente não tinha, mas você queira que não, são coisas que nos marcam mentalmente. E Total. uma coisa, falando do Gugu, que a gente não pode esquecer, é aquela famigerada dança da Gretchen com o Com o Van Van Damme, Damme. Ai, gente, aquilo foi uma que eu vergonha assistia alheia. ao vivo, eu lembro Você como era hoje, eu criança? era criança, Meu, eu eu lembro já como eu hoje já que eu era assisti. grande. Nossa, mas aquilo me deu uma vergonha alheia, eu juro que eu fiquei, assim, Sim. assim, senti uma sensação de nojo até, porque É, eu e falei todo assim: "Não mundo é rindo, possível, achando assim". super engraçado, Primeiro que eu tipo, detesto ele, né, acho como que pode achar aquilo super engraçado em rede nacional, num programa que é pra virou um meme, família, né, virou um virou um meme. meme até hoje, né. Velho, não, e assim, fora que quando todo mundo
estava junto em casa, né, na família inteira junta e, assim, você vai eu lembro uma vez, porque, assim, eu sou um pouquinho mais, vintage, né, e tinha um programa do Silvio Santos, à noite, passava o Show de Calouros, Uhum. bem tarde mesmo, acho que começava umas 10 da noite até uma meia-noite, mais ou menos assim. E aí o Silvio Santos levava sempre uma pessoa entrevistada. E os jurados ali, que era Sérgio Malandro, Que Maravilha, adoro, tinha esses, né, esses todos, Aham. eles faziam perguntas. O Sérgio Malandro sempre fazia alguma pergunta de conotação sexual. Sempre, E é é. engraçado que naquela época eu não entendia. Então eu falava: "Mãe, o que que O que é que é?" acha engraçado esse homem, né, Eu tipo. falava: "O que que ele falou?" Porque todo mundo ria, né, na plateia. Então eu falava assim: "Meu Deus". Aí hoje eu falo assim: "Nossa, mas é o tipo de programa que, assim, 10 horas da noite, num domingo, eu assistindo com minha família, né". Aham. E assim, é uma coisa que hoje em dia eu acho que a criança eu acho que nem na TV passa mais. Eu acho que na Sim. internet você tem um pouco mais de liberdade, né, mas eu acho que a TV fechou um pouco. É, e assim, como antes tudo podia, se a gente parar para pensar, 10 horas da noite de um domingo não é hora de criança estar assistindo televisão, Sim, né. sim, Então, assim, ele poderia realmente vir com as piadas baixaria dele, porque sim. realmente não era para a criança estar na sala a essa hora. Exatamente. E a gente estava, né. É, e a gente estava, tipo, às vezes eu Sim. fico pensando: "Nossa, mas como é que pode, né?" Porque, tipo assim, minha mãe tinha uma educação tão rígida, mas ao mesmo tempo me permitia assistir esse tipo de Lá em casa coisa, também, eu sabe. penso isso. Uma coisa que eu lembro muito também, eu acho que o pessoal mais velho vai lembrar aí. Não sei se você lembra, Jana, tinha um programa que chamava Coquetel, no SBT. Sim, lembro Você sim, lembra? Era lembro. assim, o ambiente dele era meio que um navio, tinha um cara lá que chamava Miele, que é um cara até bem famosão, assim, das antigas, que apresentava, e várias meninas muito lindas, mas elas ficavam de topless, elas estavam, assim, sem roupa, né, a parte de cima, e assim, elas abriam o sutiã para poder mostrar, né, o prêmio. Uhum, E eu falava assim: "Gente", e eu era criança e eu assistia aquilo, sabe. Então tinha uma musiquinha até, que até fazia o ambiente ser um pouco até infantil, até infantilizado, porque uhum. tinha muita coisa de frutinha, de bichinhos dançando em formato de fruta. É um negócio que você fala assim: "Gente, mas que coisa surreal é essa, né". E é por Parece isso que a aquela gente coisa assiste. mesmo assim, né, tipo assim, botava a parte meio infantil, porque sabia que as crianças iam estar com os pais ali, então vamos atender a todos os É um públicos, né. negócio tão estranho. Hoje, quando eu paro para prestar atenção, né, até os programas, às vezes, eu lembro que eu assistia muito esses programas e eu fico pensando, eu falo: "Nossa, hoje acho que é meio que", eu me sentiria meio que desconfortável. Não Uhum. sei, naquela época a gente já sentia uma Sim, coisa estranha com os pais na sim, sala, né. tinha coisa que eu já ficava meio que envergonhada, assim, fingia que não estava vendo a televisão, olhava para Sim. os lados, né, tipo. Tinha aqueles 2, não tinha o ET e o Rodolfo? Que, gente, eles Nossa! aquelas músicas deles eram péssimas, É, assim, as letras. eu estava até lembrando agora que tinha uma música que se chamava Vai Gina, né, que aí ficava todo mundo quando juntava as 2 É partes, um monte verdade. de criança, né, cantando e As eu ficava: crianças não, e a gente achava o "Gente". máximo, engraçado, Achava né. Achava engraçado, o engraçado. máximo, é. Ainda bem que a gente tinha essa certa inocência, né, porque tem É. música que, sei lá, eu já estava nos meus 30 e alguma coisa, quando me dava aquele estalo de: "Meu Nossa. Deus, era isso que foi que a É. música queria falar", sabe. Embora eu ache, Jana, que, por exemplo, eu acho que hoje é muito mais explícita a letra de uma música, né. Por Sim, exemplo, um funk um é bem funk mais bem mais explícito, né. explícito, é. Naquela época eu acho que nem É, nem era de forma muito explícita, mas também naquela época era acesso geral, né. é, Era uma música infantil, porque ET Rodolfo era infantil, mas com uma música super sim, baixo astral, assim, né, sim, uma letra bem bizarra. Então é meio assustador, assim. Os boy bands, né, as boy bands, sim. gente, que essa época eu sou da época do Menudo, né, começou ali, a primeira boy band pra mim foi Menudo, aí nos Estados Unidos surgiu o New Kids on the Block, você lembra deles? Sim, sim. Aff, eu era enlouquecida. O Backstreet Boys eu já era adulta, então o Backstreet Boys eu não peguei, assim, aquela coisa Uhum. de ficar É, eu enlouquecida. ainda peguei um pouco mais, e junto com minhas irmãs também, né, são uns 5, 7 anos de diferença, então a Sim, gente ia lá, gravava, né, na fita nossa, cassete e ficava lá esperando passar o clipe pra gravar, e Ai, depois eu era ficava assim com o New Kids on the ensaiando, Block, eu ficava ensaiando na sala de casa. E no Brasil a gente tinha o quê? Dominó e polegar, E que eu polegar, era é. apaixonada É. por Eu ainda todos gostava esses. mais do polegar, né, tipo, apesar de eu ser bem nova na época do polegar, eu ainda gostava bem mais, e até hoje eu ainda ouço as músicas do O polegar. polegar era É, rock, né, era meio rock, aquele o pop dominó rock. acho que ficou com uma troca tão grande, sabe, que hoje em dia eu lembro de um ou de outro e nem lembro mais a fase, né, de Sim, cada até o cantor. Rodrigo Faro foi do É, até o dominó, Rodrigo não Faro foi? foi. Eu lembro que a minha tia, eu passava as férias na casa dos meus tios, né, lá em Belo Horizonte, da minha tia, da minha avó. Gente, mas eu fazia da vida da minha tia o inferno, porque era dominó o tempo todo, e eu era louca era dominó e polegar, mas dominó acho que eu gostava mais, só que aí quando trocou realmente, porque pra mim eu gostava do Afonso, era aquela Sim, vocês lembram, ainda lembro meninas? do Afonso. Afonso, Nil
Marcos e Marcelo, essa era a formação. Marcelo até namorou com a Mara Eu acho que ainda Maravilha, da época da lembra? música do Baila Baila Comigo, né, acho que é dessa fase Ah, ainda. não, esse Baila Baila Comigo já era novo. Já era mais novo? É, já era mais novo, tá vendo? Então esse dominó aí, É, que é o dominó novo, eu já não curtia já não mais. pagava É, mais. aí eu já estava gostando de outras coisas. Tinha até o Locomia, né, lembra do Locomia? Que eram os caras que dançavam com leque na mão? Esse Ai, você não vai esse lembrar, não, não? esse acho que não lembro não. Ah, quem que lembra? Então, se alguém lembrar o Locomia aí, meu Deus, eu disse muito a minha idade aqui. Inclusive, tem até uma série da Netflix falando sobre Locomia, porque foi uma história bizarrona, assim. Um Olha. grupo que foi bombadíssimo, começou Uhum. lá na Espanha, em Ibiza, e depois ele foi pro mundo. Aí o Gugu, que não era besta, levou esse Locomia lá pro Brasil. Era uma coisa bem bizarra, surreal, mas se vocês começarem a ver as histórias a respeito dessa banda Locomia, vocês vão ver que coisa louca que era, né? Louca mesmo. E o Dominó e Polegar, né? Claro, vocês viram sequelados todos. O Sim. Rafael Ilha, coitado, também passou por É. maus bocados, né? Que ficou aí a Muita história de adolescência toda abuso, né. com droga, né? Hoje, acho que nós temos a mesma idade, inclusive. Sim, Porque na época eu lembro que ele tinha. Meu sonho era namorar um menino desses. sim. As E crianças tudo pra não frentex. é? Ai, gente, como que pode, né? Porque a gente não pode esquecer também que ainda tinha aquele programa lá do Luciano Huck, né, que tinha a tiazinha e a Nossa, feiticeira ai. também. Nossa, aí eu já era grande também. Aí eu já Aí eu era já era um adulta também. pouquinho eu já era um pouquinho mais velha, mas eu lembro que ainda tinha o tamanquinho da gente, Ele vinha com o chicotinho o e com tamanco da tiazinha que vinha com chicote e com uma a máscara. máscara, as crianças tudo vestidas desse jeito. Gente, é surreal, não é, Gente, gente? é muito surreal. E ó como a vida é engraçada, né, porque a tiazinha ela me segue no Instagram. Ah, E é? Não, hoje em dia ela é ela é super evangélica, conservadora ela é hoje, bem super. conservadora hoje em dia. Mas assim, é muito bizarro, né, você ver as crianças ali vestido de mini tiazinha e todo mundo achava que era uma coisa super normal. Super. A feiticeira, eu acho que ainda ela trazia um pouco aquela coisa, ela tinha aquela coisa da sensualidade, mas ela tinha aquela coisa da odalisca, que quando a gente Aham. era criança eu adorava ir em festinha É, de carnaval vestida de de odalisca, era meio odalisca. moda, né. Aí a feiticeira meio que era nessa vibe, mas eu acho que a tiazinha já dá programa de TV, Ficava né. Tinha é. até ela teve depois um Uhum. programa só dela, ela Sim, virou assim. Agora, realmente, né, eu acho que assim, hoje ela é muito, eu vi até num podcast uma vez e ela ficou brava quando sim. começaram a falar, mas gente, é É parte parte da daquilo que você história. fez, né. É, Você não hoje tem não como é mais aquela correr. pessoa, mas é aquilo que você fez. Eu já fiz cada coisa na vida também. É. É que eu não era famosa, então ninguém soube, mas não é? As pessoas vão mudando, né, e que bom. Vão, graças a Deus, é isso aí. Se tinha uma coisa que não podia faltar, eram brinquedos estranhos. Quem nunca teve brinquedos muito estranhos, como o Pogobol, lembra do Pogobol? Que era Sim, aquele do Gugu, que você ficava, pulando. pulando. Aquilo era um sonho pra mim. Nossa, Eu era um queria sonho. Eu muito também ter. queria, não Não tive, né, tive. porque tem que ter dinheiro ali, você É, já ele tem era que ter meio uma caro, condição né. melhor, é Depois foram carinho. surgindo uns genéricos, né, mas na época o do Gugu realmente eu não tinha, mas eu tive muita coisa, assim, de Melicinha, isso nos anos 80, né, e voltando um pouco para 80, era muito coisa de Melicinha, então era sempre combinando a Melissa com a pochete, as meninas era uma coisa meio Sim, assim, sim. sabe. A coleção Moranguinho, pra mim aquilo era Nossa, sim. insano, Eu eu lembro era que eu tive o aniversário apaixonada. da Moranguinho, tinha o Ai, gente, Moranguinho no que tudo. quarto. Era com cheiro, né, até hoje você É. consegue sentir o É, cheiro, só de você até hoje, se pensar eu Moranguinho já vem o cheiro, né. até hoje, se eu fechar o olho, eu lembro do cheiro, Uhum, daquelas uhum. bonecas. Tinha a Perinha, tinha a Uvinha, tinha todas as Sim, eram muito pesseguinho, lindinhas. lembra? Ai, gente, era tudo, né. Até hoje eu tenho vontade de comprar uma moranguinho. Eu olho assim, eu Sim. vejo no Walmart, às vezes eu falo: "Quero comprar". E, enfim, né, e tinham as lendas urbanas, né, Jana? Nossa, as lendas urbanas eram as melhores, né, porque Sim. eu era ainda tinha o Fofão, né, em casa na Nossa, eu tive um época. fofão. Sim, eu Eu era louca pra tive. ter a da Xuxa, mas também era outra coisa que era super A cara, né, boneca então da Xuxa era Xuxa caríssima, e né. Barbie na época era, tipo assim, impossível. Sim. Tanto que é muito engraçado, eu sempre sonhei em ter uma Barbie e quando eu estava na faculdade eu comprei uma Barbie pra mim. Ai, eu comecei a ficar É, enlouquecida com boneca também depois de grande. Eu tinha sim. boneca, mas, por exemplo, a minha primeira foi Suzy, não foi Uhum, Barbie, né. uhum. A Suzy É, é meio tinha que a as avó da Barbie. falsificadas, e tinha as Tinha falsificadas. umas fake também, isso. E tinha o Playmobil, eu adorava Playmobil Sim, também. sim. Playmobil era louca, É, Lego Comanfiação. na época era impossível ter, que também até Nossa, hoje Lego o era Lego é um pouquinho caríssimo. caro, É, quer dizer, é caro no Brasil, né, sim, mas era impossível de ter, foi outra coisa que eu também fui comprar depois de adulta. sim. Mas voltando lá pro Fofão, né, porque na época foi do Fofão Assassino, na época foi aquele fuzuê todo, porque tem uma faca dentro, né, tem um É, punhal, né, era uma adaga, aquele negócio, né, porque você tem que é colocar em nome mais mais assustador. assustador, era uma adaga que tinha dentro. E aí minha mãe super acreditava nessas coisas, né. Minha mãe vai lá, resolve tirar a cabeça do coitado do Fofão e viu que realmente tinha uma adaga, que, gente, nada mais era É do pra que a segurar. estrutura para segurar a cabeça do bicho, né. Porque realmente o corpo era todo,
de pano, né, e Sim. a cabeça aquele plástico pesado, não tinha como a cabeça segurar se não tivesse meio que uma Gente. coluna, né, tipo, o papel da coluna vertebral. E aí, minha filha, o coitado do meu fofão, que aí foi pro fogo, né, tipo, tinha que queimar o Aí fofão que sacrificou vinha ele. endemoniado. Ai, meu Aí perdi o disco da Xuxa ao contrário, perdi. Não, eu tentei várias vezes, né, também rodar em tentei. casa, claro que até porque não é só rodar ao contrário, né, você tem que ter o equipamento tem que É, rodar ao porque a contrário. velocidade tem que ser correta, né. É, Eu ter lembro velocidade que e voltar ao contrário. Inclusive, ela fez uma propaganda para o Netflix que, gente, procura na internet, porque, assim, é com a maravilhoso, Xuxa? com a Xuxa, Ai, que meu Deus, quero foi ver. para o Stranger Things. Ela Ai, fez porque a Jersey ela ainda faz criança. uma propaganda, né, que é quando o Will lá, ele some, não sei o quê, aí ela: "Gente, recebi uma carta aqui de uma mãe de um baixinho que sumiu", aí todo mundo: "Ah!", né, Ai, que tem não aquelas acredito que eu vozinhas. ouvi Nossa, é muito isso. maravilhoso. E aí o nome dele é Will, e aí ela faz, né. E Gente, nisso, durante o programa mesmo, aí ela fala lá tudo, e aí no final ela: "Vamos lá, gente, vamos tocar um disco ao contrário, quem quer?", aí todo mundo: eu acho maravilhoso. "É!". Ela entrou na brincadeira. Ai, eu Ela vou super ver. entrou, e aí tem a boneca também, né, tipo assim, ela fala, né: "Tá, porque a boneca, tipo, fica quieta, não fica andando na casa, não sei o quê", e a boneca lá com o olho aceso, sabe. Ai, gente, É amo. muito Xuxa with Lasers. maravilhoso. Lembra que tinha numa comunidade no Orkut que chamava Xuxa with Lasers? Tinha a Sim, boneca soltando 2 lasers, assim. Gente, lendas, eu acho que isso deixava as coisas ainda mais assustadoras, porque não tinha internet, a sim. gente não tinha como verificar se era verdade ou não, É, tipo, né. até hoje o povo acredita nesse tipo de coisa, né, quem Sim, dirá antigamente. imagina. Lembra da loira do banheiro? Na minha escola tinha a Nossa, loira do morria de banheiro, pavor, né, do né. banheiro. Claro que mesmo morrendo de medo, a gente testava, né, de falar lá no na frente do Sim. espelho e sair correndo. Gente, era muito surreal, né. Eu lembro que essa loira do banheiro, realmente, eu acho que em todos os banheiros ela existiu, né. E a questão do disco ao contrário, o engraçado, assim, eu lembro que meu pai contou uma época que na juventude dele, né, isso quando na época do disco da Xuxa mesmo, ele falava assim: "Dani, todos os, famosos, um momento ou outro, vão ser acusados de ter um pacto com o Sim, demônio". E todos. aí ele É bizarro contava mesmo, é. e ele contava pra mim quando ele era criança ó, quando ele era bem jovem, né, que era a época dos Beatles e tal, e ele contava que tinha a mesma história, que você virava o disco dos Beatles e falava assim: "Paul McCartney is dead", falava que Aham, ele tinha morrido, né, aham. É e porque era rola essa teoria até sim, hoje, de que ele né, morreu, de que ele né, morreu e e que o que de hoje em dia não é ele não mesmo, é, né, né. então assim, e meu pai fala que isso daí era da adolescência, né, da juventude dele, Aham. eu falo: "Gente, ó, essas histórias elas só se reinventam, né". Sim, No não, nosso caso foi isso a nunca Xuxa, a gente entrou na minha abrasileirou. cabeça, isso nunca entrou na minha cabeça desde quando eu era criança, porque eu ficava assim, cara, então quer dizer que se você dá certo na vida, vai ser sempre É, porque você vendeu a sua alma. sim. Então, tipo assim, Deus não tem poder pra te ajudar a dar certo na vida? É, quem deu certo é só com o demônio mesmo, né. Aí eu ficava: "Mas, gente, mas isso não faz sentido", sabe. E por falar em vender a alma, não tinha aquela novela Amante? Que a Sim, Natasha vocês nossa, lembram, gente, eu gente? amava aquela Eu novela e eu também. queria Meu ser a sonho é ser aquela Natasha, mulher. eu queria ser a Natasha, Era. as crianças, né, porque eu queria ser a Natasha ou a Elvira, né, tipo, Ai, eu era louca pela eu era uma Elvira, criança bem estranha. louca, mas a Elvira, você vê, ela tem toda essa coisa da sensualidade, mas eu também era enlouquecida por ela. Eu falava: Sim, "Nossa, quando eu for grande, eu quero ser uma quero ser a mulher igual a Elvira. essa". Imagina, gente. E a Natasha, a mesma coisa. Assim, eu acho que, por exemplo, eu não sei, Jana, você que é de uma geração depois, né, da minha. Uhum. No meu caso, as meninas queriam ser a Gretchen, né. Sim, Eu era apaixonada pela Gretchen, gente. Aí tinha a Gretchen, que era morena, tinha a Sol, que ela era loira, ela era uma versão loira da Gretchen, a Sol morreu uhum. até esses dias, gente. Ela não era tão famosa como a Sim. Gretchen, mas ela também era famosa. E tinha a Rita Cadillac, e Nossa, a que Rita era, também, a Rita eu ouvi né, falar. então assim, mas a Gretchen, ela era assim o auge, Era o né. símbolo da Então as época, né. meninas e ela era muito bonita, Sim, realmente ela a era Gretchen ela era muito muito bonita, bonita. né. E aí, a mulherada, a criançada queria, era a nossa Anitta, né, gente, era a nossa Carla Perez. Aí você, É, a sua depois geração a era Carla Carla, né. a minha É, geração já era a Carla Perez, de sim. saber gente, até hoje eu sei as Ah, eu também coreografias adoro, do El adoro. Chan, Eu já era né, grande, tipo assim, mas era o sabia. TikTok da época. É, hoje em dia acho que ia ser tão massa, né, porque as coreografias eram tão perfeitas, Tem né. até uma página no Instagram que eu sigo que ele faz: "Ah, como seria tal música se na época tivesse TikTok?". Aí ele faz a dança essas dancinhas como se fosse o Sim, TikTok, que é muito do maravilhoso. como Catinguelê, né, das bandas de Isso, pagode dos anos isso, 90. porque tinha Gente, todas. E, maravilhoso. gente, sem parar pra pensar que
A gente ia para o aniversário de criança e esse era o repertório, né, porque hoje em dia você É, vai lá, tem galinha pintadinha, não sei o sim. quê, né, se a pessoa pergunta assim: "Ai, o que é que você escutava quando era criança? Era galinha pintadinha?" Eu: "Então, Não, e sabe o que é engraçado? escutava pau que nasce torto nunca se endireita." Até Bruno fala muito que ele sempre menciona esse aniversário, que teve um aniversário deles que acho que foi o tema foi esse, é Sim. o tchan. Imagina, ainda mais na Bahia, Aí você ainda mais na né. Bahia, tipo, eu nasci ali Nossa, colada na Bahia, é. né, Petrolina de Juazeiro, Ali aquilo então era uma febre, o minha filha. axé por ali também era muito grande, então você tinha tipo, eu lembro que eu tinha roupa igual, sabe, Sim. que era o top e o shortinho, que eu fico olhando assim: "Oh, meu Deus do céu." Vendia de fantasia de carnaval, né, vendia no carnaval. E o engraçado é assim, a coreografia em si, ela já é muito sensualizada, Sim, né. E sim. hoje em dia você ninguém uma mãe que viveu aquela época, que era criança aquela época, vem falar que a criança tá dançando funk, ela tá falando a mesma coisa que ela É, dançava lá atrás. é É sempre é, complicado. Acho exatamente, que pra é. A nenhum dos única 2 é legal, sabe, eu não gosto de sim, nenhum. sim, a única diferença é porque a letra era um pouco mais disfarçada, mas é como eu Sim. sempre falo, né, de: "Gente, como é que essa galera cresceu desse jeito e hoje em dia é tão, 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 tão conservadora", né, tipo Nossa, demais. É, porque eu acho, Jana, que é 8 ou 80. é Ou a pessoa 880, ficou é. despirocada da cabeça com problema de saúde mental, É, eu eu, fiquei que é o despirocada. caso, eu fiquei muito perturbada, ou a pessoa virou conservador no É, ápice de é. que a pessoa não quer ouvir falar É, de o nada. 880. É, tipo, não, isso aqui é contra a família. E assim, eu não julgo não, viu, gente? Eu não julgo, porque eu sei que a gente viveu momentos ali que É. eram bem tensos. Eu tenho um amigo, inclusive, a gente estudou no colégio juntos, né, éramos amigos de colegial. Eu tinha 12, não, 12, ó, 14, 15 anos. Eu tenho amizade com esse menino até hoje, né, a gente se Uhum. fala de vez em quando, e ele mudou a personalidade dele, assim, da Da água água para o para o vinho. vinho. Ele era um menino na sala daquele moleque descolado, que não queria estudar, era aquele menino totalmente Uhum. era o popularzão da escola, e hoje o cara pega no pé dos filhos, é super conservador, se você conversar com ele, o cara não aceita nada, tudo pra ele errado, tudo pra eu falo: "Meu Deus do céu, olha o que É. os anos 90 causaram aí, nem pra um Sim. e para o outro, para os 2 ele causou problemas, e Aham. foi tenso pra todo É, mundo". dá pra ele usar muito aquela coisa do: "É, eu já tive a sua idade", né, tipo, não dá pra Sim, falar como é que foi a adolescência se os sim. filhos perguntarem. Com certeza. Não, e hoje assim, né, é fácil a gente, né, dar uma de né, É, não mas tem também vídeos, não tem nada, nada. né. É. Não, eu fico pensando, Jana, você imagina se existisse naquela Sim, época, a gente sim. tivesse internet. Oh, graças a Deus que eu não Não, vivi graças a essa Deus que época. não tem. É, Eu acho eu muito difícil pra quem tem filho hoje, sabia? sim, Eu acho é muito bem arriscado, eu complicado, acho. bem complicado. Apesar de que, tipo assim, hoje em dia as crianças ficam um pouco mais quietas ali vendo a tela, né, claro que tem Sim. seus riscos e tal, porque eu mesmo quando era na época de criança, adolescente, eu colocava a minha vida em risco constantemente, Ah, não, a porque eu gente estava não tinha nem noção. a gente não tem nem noção, a gente estava fazendo besteira constantemente. Mas você concorda que não Então, acontecia nada? é, Deus Deus naquela época protegia. teve muito trabalho. Sim, eu acho que protegia Deus mais. protegia, porque quando eu penso que andava, sei lá, umas 4, 5 crianças no banco de trás do carro, cinto de segurança eu não sabia nem para que servia. Eu ia falar exatamente isso, eu ia falar isso. Gente, eu já andei, tipo assim, com primalhada e tal, na BR, em cima de uma carroceria de caminhão. Nossa, E às vezes a gente ficava em pé, tipo assim: "Ah, vamos ficar em pé pra ver quem cai". E eu ficava: "Gente, primeiro de tudo, como é que os pais deixavam, não, né?" Já mas eu começa acho que era daí. uma Mas eu lembro coisa que eu tão chorava, tipo assim, eu queria e sim, meu sonho era que meu pai tivesse um com uma carro caçamba. com a caça atrás, porque eu queria ficar andando na parte de trás, pra mim era o máximo. Eu: "Gente." Gente, eu tenho amigas, né, que a gente nós somos amigas há 30 e poucos anos já. E eu lembro que a gente ia passar todo ano e nós íamos pra praia, pra casa de uma delas, né, pra Uhum. passar o final de ano. O pai dela tinha uma Ranger, sabe, então ele Sim, botava a gente botava todo mundo atrás, a gente punha cadeira de praia na caçamba e sentava. Ó, pensem, gente, pensem, isso aí só acontecia nos anos 90 mesmo. A gente sentado na cadeira de praia ali, na caçamba do carro, e ele ia na sim, avenida principal da praia, passava na lombada, todo com mundo caía. tudo, Era sim. maravilhoso, a gente caía, então gente, para pra pensar, quanta tragédia poderia ter É, acontecido e sim, não e não acontecia. É acontecia. E a gente impressionante. ficava gritando mesmo, tipo assim: "Corre, acelera", que era pra E realmente, assim, passar acelerava. com tudo e E acelerava. a briga pra quem ia na Cansava frente. abria pra quem ir na frente, cansava de a gente ir pra casa do meu avô morava, assim, num sítio e era um bairro que tinha vários sítios, estrada de chão, então quando juntava a Gente, primalhada toda, que tinha a prima mais velha que dirigia, tacava todo mundo na mala, todo mundo com as perninhas ali, ó, pendurada, balançando, a mala aberta,
Gen Pra dar, tipo assim, as curvas com o nego quase caindo, assim, da malha. Nossa, Eu e ficava: tinha que "Gente", segurar, né, segurava um no tinha que outro. Ai, segurar é um no tudo. outro, né, porque não tinha nem onde segurar, porque se cair um, você cai todo mundo. Ai, gente, olha, que tempo bom, né. Eu vejo assim, claro, né, se a gente para pra pensar realmente, Era a gente passou por cada perigoso. uma, né, É. mas depois, se você para pra pensar mesmo, você fala assim: "Que vida boa", Que vida né, boa. porque eu É, acho que que a gente vida aproveitou boa. de verdade, né. E eu acho que a Sim, gente criou uma casca boa também, sim, que eu sim. acho que não é toda criança, eu acho que as crianças hoje, gente, não quero criticar quem tem filho não, mas os adolescentes hoje, as crianças, muitos, assim, eles não têm aquele, sabe, aquela ginga que a Sim, gente ou de tinha. A gente tinha que se isso, de virar buscar muito. fazer essas coisas também, já Sim, acha assim: "Ah, não, vou não, tô com preguiça, vai ser perigoso, vai ser isso, vai ser aquilo outro". Eu brincava de bola na rua até os 17, até eu passar no vestibular, eu ainda estava brincando, né. brincando de rua Ah, eu na brincava com rua. boneca É, até grande já. eu tinha muitos amigos que eram todos meninos, então Sim. era eu, minhas 2 irmãs e juntava, sei lá, uns 5, 7 moleques na frente da minha casa. Ai, gente, E como é a bom. gente ficava ali jogando até a hora de ir embora, sabe. Quando eu era mais nova, ia pra casa da minha avó, que tinha mais crianças também na casa dela, minha avó costurava, então eu ficava acordada até tarde, ficava até 11 horas, meia-noite, Gente, correndo ó, na rua, voltava pra casa de pé preto, imunda, sabe, né. imunda. E eu lembro que todo mundo ficava reclamando: "Nossa, Janaína, você vai crescer, você vai se tornar uma mocinha, você vai ficar com a perna toda marcada, porque vive Ai, caindo, vive sim. arranhada", e eu ficava tipo: "Tô nem aí". Eu vinha da escola toda arrebentada, machucada, né, com o Aham. joelho ralado, o É. cotovelo ralado e toda rabiscada de caneta. Eu acho que eu já queria ter tatuagem desde essa época aí. Sim. Eu vinha toda rabiscada, não sei, sabe, minha mão, eu lembro só minha mão rabiscada de caneta, meu braço rabiscado de caneta. Olha, gente, era bom, viu. E os perigos que a gente se a gente se sei lá, a minha mãe, ela vai saber disso agora, mas uma aventura que eu adorava fazer era descer pela parte traseira do ônibus. Porque o que acontece, lá em São Caetano, hoje eu não sei como é, tá, mas na minha época, na minha cidade era assim, entrava pela frente e saía pela parte de trás, era alguma coisa Uhum. assim, ou não, não, entrava por trás, saía pela Isso é frente, pela era frente. isso. Você entrava por trás, pagava, e aí você descia ali, né, igual o É, sim, streetcar aqui de sim, Toronto, era sim. assim. É, meu bairro Só era que o que que assim. a gente fazia? A nossa aventura era, entrava, e quando chegava perto do ponto, a gente não passava na catraca não, a gente descia por trás mesmo. Então tinha Aham. gente descendo, aí a gente tinha Se gente enfiava no subindo, a gente se fundo. descia. E aí tinha motorista que parava o carro e saía correndo atrás da gente. Eu acho que eu fiz isso uma meia dúzia de vezes, mas assim, a sensação de liberdade tão maravilhosa, coisa Sim, do idiota, desafio, mas né. uma liberdade, falar assim: "Eu desci do ônibus por trás", É. Não, que pra mim era alegria, juntar a galera pra ficar na parte de trás do ônibus, pra quando o motorista que passava em perigo. buraco, passava Pendurada? não, não, tipo, você estava nos Ah, no bancos. banco. Ah, tá, Isso. tá. Porque quando passava por buraco, passava por lombada, sempre dava aquela voada, né. Então a gente Uhum. já ficava em pé com a perna, assim, meio que flexionada, porque dessa maneira, quando passava por um Pra buraco, pular. por uma coisa, você batia quase que a cabeça no teto do ônibus. Qual prazer, E, né. nossa, e depois que eu fiquei mais velha, que eu vi os adolescentes fazendo isso, que era uma barulhada dentro do ônibus, eu ficava Gente, olhando assim: "Ô, gente, mas como eu era insuportável". eu falo às vezes, eu falo assim: "Gente, eu paro pra pensar", eu falo por isso que eu acho que eu tenho paciência com criança e com adolescente, com criança, né, porque eu falo assim: "Eu era tão chata, eu aprontava tanto", que eu falo assim: "Não, eu acho que eu tenho que pagar, sinto legal com É, as crianças e com os sim, adolescentes", sim. porque eu era muito, ainda mais eu era hiperativa. Sim, Imagina, eu eu era uma parava criança quieta, muito gente, hiperativa, eu eu não parava perturbava quieta. muito a vizinhança, sabe. E quanto mais era aquela vizinha que reclamava porque a gente jogava bola, que não sei o quê, aí é que a gente perturbava Ah, mesmo, sabe. claro, claro, De chutar a bola, assim, de propósito no portão, aqueles portão de aço que faz a maior barulhada, claro. de ligar passando trote, sabe. Gente, Tocar eu era campainha e muito sair péssima. correndo. Tocar campa eu não só tocava a campainha e saía correndo, eu ainda enfiava um palito de dente. Ai, meu Tipo Deus, pra assim, não eu parar, apertava, enfiava o palito na lateral pra e ficar a campainha disparada. ficava lá disparada, ó, eternamente. Amo. Não, e outra coisa que eu fazia Ai, que eu iria odiar muito hoje sendo adulta, eu secava o pneu dos carros. como assim? Botava ele, A puxava? casa da minha avó tinha uma sombra imensa na frente, e a gente gostava de brincar nessa sombra, né, porque Petrolina é 40 graus na sombra. Sim, misericórdia. Então tinha gente que ia lá e botava, obviamente, né, quem é que não quer estacionar o carro na sombra da árvore, né. Só que isso atrapalhava a gente de brincar, porque aí ninguém queria que a gente Estou brincasse, me porque senão ia atrapalhando. bater a bola no carro, ia quebrar o vidro e não sei o Sim. quê. E aí tinha os vizinhos lá que sempre faziam a mesma coisa. Então eu pegava uma pedrinha, abria o pito ali do pneu, botava a Meu pedra e Deus. fechava, tipo, não total, né? Porque se você deixa entreaberto, o pito fica apertando a pedra e o pneu vai secando aos poucos. Olha que especialista, Vê a gente. especialista, porque eu Meu pensava, eu não Deus, posso ser nunca ia pega no imaginar, flagra, né? Porque senão o couro vai esquentar. Então eu nunca ia fazia imaginar. isso, ficava lá sentadinha com a minha cara de quem não estava fazendo nada.
O pneu tá lá secando, não foi culpa minha, tô longe. Gente, e a pessoa não ia nem perceber. Aí eu fazia isso direto, direto porque estava atrapalhando da rua brincar. E hoje em dia eu penso: "Gente, mas se eu fosse adulta eu não ia ficar muito pé da Essas vida". técnicas acho que eles nem têm hoje as crianças. Bom, sei lá, gente, eu tô menosprezando também, mas a criança de 1 ano, nem isso, né, 6 meses, ela pega já uma revista e ela faz assim, ó, como se ela É, estivesse usando o touchscreen, é, né. Então a é. gente cada geração aí com as suas com seus Sim, superpoderes, né. sim. Eu lembro que eu adorava brincar, sabe do quê? De revistinha da Avon. Eu recortava as revistinhas da Avon, e a Sim, minha vizinha vendia Avon, né, então as revistinhas antigas ela dava tudo pra mim, eu recortava, colocava numa bancada sim, eu e fazia vendia. isso, eu fingia que É, estava vendendo, eu fingia que eu tinha, tipo assim, tinha uma isso. anela da Avon, que aí eu cortava assim no meio e colocava, fingindo que, tipo assim, eu Isso! comprei, tá no Nossa, meu fazia dedo. muito isso, cortava os produtos, vendia, então eu brincava que eu era secretária, brincava gente, a gente usava bastante a imaginação, era Muito, né, maravilhoso, graças a né, Deus. era incrível. Gente, a gente não pode deixar de fora os aniversários da década de 90 Sim, que eram os melhores, né. eu até falei que o Bruno teve, né, o Ai, aniversário dele gente, do El Chan, eu acho que sim. era 90 ou era 2000 já, não Devia sei, acho ser que por aí devia ser por aí. assim, isso. Porque, gente, quando a gente pensa naqueles bolos gigantes que eram super molhadinho, né, que tinha realmente bolo, não era só Sim, recheio, porque hoje em dia tem uns bolos que é meio cenográfico o bolo hoje, é, não tipo assim, parece? é mais você pensar no enfeite do que no gosto em si. E aí, isso me fez lembrar daquelas bolinhas, lembra aquelas bolinhas pratas que usavam às vezes ou no topo do bolo Nossa, ou no brigadeiro, você sim, quebrava um dente mercúrio, eu achava a gente inclusive eu falava que era achava que era mercúrio. mercúrio. Nossa, é ruim, né. E Nossa, não era sei por muito que que ruim. botava É, aquilo. era só pra dizer assim: "Tá bonitinho", É. sabe. Mas lembrar desses bolos, lembrar do brigadeiro, né, a gente A colocava ali bala de coco, tudo a tinha bala de na sua coco terra, tinha dessa tinha, bala? tinha Era aquela bala que também. tinha embrulhada num papel Sim, todo, e aí tinha o né. bolinho ali na frente, né, os brigadeiros, os docinhos ao redor, que era pra Isso. enfeitar. Ai, Tinha um outro gostoso. bonequinho que ficava com bonequinho não, tinha uma balinha também que enrolava no papel que tinha tipo um cabelinho Isso, é esse assim. daí que eu tô falando, uma balinha de coco. Ah, mas a bala de coco que você tá falando é aquela bala de coco com melado em cima? Isso. Ah, não, a que eu tô falando é essa daí, porque em São Paulo Ah, não tinha sim. essa. É, essa Essa nossa daí é do ficava Nordeste, né? essa é do Nordeste. É, É, essa a gente misturava, já às vezes era aquela mais molinha, às vezes era sim. durinha, Ah, não, mas a nossa, nossa adorava era pegar essa um monte daí, com o daquela. papelzinho Uhum. e, gente, era assim, o aniversário dos meninos era o papelzinho azul, o Sim. aniversário das meninas era o papelzinho rosa. Me pergunta se eu queria rosa, eu queria É, os papeizinhos azuis, eu sempre gostei de carrinho, eu sempre gostei sim. de muita coisa de Sim, eu menino. brincava com muita coisa de menino De também. menino que diziam, né, que naquela época era muito definido, né, Sim. mas o meu pai, ele trabalhava, né, numa empresa automotiva, então minha filha era carrinho mesmo. A gente e depois você vê, fui trabalhar numa empresa automotiva, mas era muito carrinho lá em casa, até Thundercats, na época que teve Thundercats, a Nossa, gente eu comprou o amava. tanque, a gente ganhou o tanque do Thundercats, né. Aham. Então, gente, era bom porque eu tinha o meu irmão que era um menino e a gente misturava muito as brincadeiras. Depois que a gente começou a brincar juntos, já eram brincadeiras Uhum. misturadas, É. né. Eu achava melhor, sabe, as brincadeiras de meninos, porque Sim, aí, tinha tanta parte do brinquedo, mas e jogar a bolinha de gude, né, algumas pessoas sim. já chamam de bilar, de baladeira, que chamam de Como estilingue é em isso? outros Ah, cantos. estilingue, sim. Isso. E aí, do Queimada, estilingue, você inclusive tinha queimadas? Você queimada, chamava então queimada também? chamava de queimada também. Ah, tá. Então tinha muita brincadeira de bola. Pra mim era muito mais interessante do que sentar, brincar de boneca e Sim. tal. Eu brincava de boneca, mas pra mim o interessante era montar a casinha. Ah, eu também gostava Né, disso. fazer toda a É. decoração. Depois que eu montava, eu ficava: "Tá, eu montei, o que é que eu faço agora?" Tipo, é Sim. melhor correr na rua. A minha avó tinha um jardim, minha avó por parte de pai tinha um jardim e ela plantava muita erva, ela era super bruxona, sabe. Uhum. Tinha ervas, ela sabia tudo de chá, de ervas e ela tinha imagina para uma criança da minha idade, aquelas ervas, né, um pé e botava um Playmobil ali, parecia que o Playmobil estava na floresta Sim, amazônica. sim. Então eu brincava com os comandos em ação, brincava com o Playmobil, Aham. eles estavam ali desbravando a floresta, Sim. sabe. Era tão gostoso. Nossa, minha avó tinha muito disso, sabe. As minhas 2 avós tinham muito planta. E aí Uhum. eu era, tipo assim, a senhorinha das plantas desde muito criança. Então eu era aquela criança que eu chegava lá e eu queria a muda da planta. Aí minha avó Ó, sempre ficava: "Você vai destruir o meu jardim", sabe. mãe de plantas desde É, então. mãe de planta desde então. Então eu Já tá me sempre convertendo em estava tia de planta, já me deu 2 plantas. sempre ficava fazendo isso, e meus outros avós, ele tinha vaca, tinha cavalo, Ai, não que sei o delícia. quê, então eu criei meio nesse meio também, sabe. Então, assim, eu adorava e até hoje eu adoro cavalo, andar a cavalo pra mim é tipo assim, é Ai, que gostoso. liberdade, e eu era aquela criança que meu tio ia lá tirar o leite da vaca, aí eu estava lá no pé, porque eu Ai, queria que beber o leite massa. da vaca, assim gente, quem nunca bebeu, eu sei que tem gente que tem nojo, Ai, é muito bom. mas quem nunca bebeu, assim que É. sai, sabe, com aquela espuma, que o leite é Não, meio adocicado, é a melhor você não coisa da esquece mais, vida, é né. a melhor Eu coisa acho da que a vida. sensação mesmo, não esquecer mais. Tinha Sim. uma minha mãe
todo ano a minha mãe me mandava para se livrar de mim um Sim, pouco, ela me exatamente. mandava para um acampamento, sabe. Tinha na Aham. escola, tinha um acampamento que eles mandavam as crianças, ficavam uma semana lá longe dos pais, aprendia a cozinhar, aprendia a fazer, serviços Uhum. domésticos, né, brincava de caça, brincava de um monte de coisa. Sim. Aprendia a comer direito, porque, por exemplo, o dono lá da escola, ele era médico pediatra, né, e aí ele fazia as crianças realmente comerem direito, então tinha que comer salada. Então minha mãe me mandava para esse Pra esse acampamento, né. acampamento. E aí eu ia falar alguma coisa do acampamento, esqueci o que que era. Era Vai pe relacionado ao que você falou, vai o que você pensando falou aí. das Não, brincadeiras. isso você falou de que aprendeu a cozinhar lá, eu tinha com minhas irmãs um conjunto de panela, Ah, era isso que eu ia falar, que era da mini. comidinha. E aí a gente sempre juntava, assim, uns 4 tijolos, tacava o carvão no meio, tipo, acendia Sim. mesmo. Ah, você acendia É, mesmo? e fazia a comida mesmo. Aí a gente sentava na parte, assim, de fora, a comida vinha cheia de terra, de pelo de Sim. cachorro, porque a gente tinha cachorro, né, em Cortava casa. plantas também pra É, fazer fazia comidinha. tudo lá fora e fazia comida de verdade e almoçava Ah, mesmo. você fazia Não, a gente comida fazia comida de mesmo? verdade mesmo. Nossa, aí E sim, aí aí mais hoje eu fico profissional, pensando, né, que a Jana. gente era bem novo e, tipo assim, brincando lá com fogo, com carvão, que eu não sei o Meu Deus, quê. verdade, né. Não, Mas tem, aprendemos a cozinhar. gente, tinha aqueles kits químicos, você lembra? Eu lembro que Aham, uma vez meu pai me deu um lembro. desse. Gente, aquilo lá tinha soda cáustica, tinha você lembra? O Pequeno Químico? Era um kit, aí vinha todos os kits de todas as substâncias lá, sei lá, vinha soda Uhum. cáustica, sei lá, um monte de coisa, cloro, aí você mistura o cloro com não sei o que fica azul. Aí para pra pensar, você fala assim: "Gente, espera A aí, uma segurança. criança, você pinga no olho, você pensa, não tá nem aí". Eu falava: "Como é que pode, né, os brinquedos Gente, era perigosíssimos". muito, né, tipo assim, não tinha limite, não Não, tinha não limite, tinha, é não muito tinha. bizarro. Não, e mudando muito de assunto, na verdade não mudando muito de assunto, mas me lembrei agora, gente, e os Trapalhões? Nossa, eu amava. Aquilo pra mim, olha, eu vou falar, eu era enlouquecida pelos Trapalhões. Hoje eu tenho Não ranço até perdia do um. Didi, Hoje dá quando até eu olho, ranço, mas eu não mas perdia o um. Dedé, por exemplo, quando eu vejo o Dedé, eu paro pra ver, porque eu sou tão apaixonada. O Didi eu tenho meio um ranço, porque também a gente já cresceu, ele continuou, né, um pouco, Sim. e mudou muito o jeito, mas naquela época era assim, a minha eu vivia a minha vida, eu lembro, toda vez eu lembro disso, você fala que você vivia o São João, né, esperando o São João. Pra Aham. mim, eu vivia as férias, porque no verão, não, no verão, ó, no meio do ano ou em janeiro, sempre ia ter um filme dos Trapalhões, eles Nossa, eu lançavam. amava, Nossa, e eu nossa. falava: "Pai, tem o filme dos Trapalhões, hein, o filme dos", e eu era muito apaixonada. E o Rock Balboa também, porque quando sai, Uhum, imagina você levar o meu pai, eu lembro que o filme era proibido para criança, para menores de 10 anos. Eu lembro que meu pai me levou para ver, porque com o pai podia, uhum. aquele filme violentíssimo do Rock, Rock 4. Eu fui radiante, eu acho que eu tinha o quê? 9, 10 anos, era Sim. proibido e meu pai levou, claro, você podia ir acompanhado. Aí eu paro pra pensar, eu falo: "Gente", e a questão dos Trapalhões mesmo, eu cheguei a ter um aniversário, eu acho, hein, com o tema dos Com tema. Trapalhões, porque eu era muito apaixonada. Tinha gibi, Uhum. tinha brinquedo, É. as músicas, eu era aquele disco, o Saltimbancos Trapalhões, que foi acho que o primeiro filme dos Uhum. Trapalhões, assim, que eu lembro de ter visto. Tinha dele com Meu a Xuxa também, Deus! acho que Lua de Cristal ele estava também, não É, estava? a Xuxa e os Trapalhões sempre fizeram Fizeram parcerias vários, depois, é. né. O Gugu também, depois teve O uma época Gugu que entrou o também, Gugu, é. o Dominó, né, eu já era grande, mas Ai gente, quando eu lembro esse mesmo do da Lua de Cristal, né, com a Xuxa, o que eu filme, lembro que né. o príncipe era o Sérgio Malandro. Como? Gente, Olha a imagem de príncipe encantado que a gente cresceu. mas olha, abafa, eu posso fazer uma confissão, quando Aham. eu era criança, que o Sérgio Malandro inclusive tinha um programa na TV e tal. Gente, Sim. eu era apaixonada por ele. Eu acho que é porque ele tinha tanta essa vibe, eu era muito menina, né, era É, e muito pequena. ele tem esse vibe Ele molecão, né. tinha essa vibe de divertido, de ele usava aquelas roupas bem doidas, né, eu achava ele É. o máximo, ele tinha disco gravado, né, tinha até o disco do Sim, sim. e meu pai me levava, Jana, não sei se lá na sua terra tinha isso. O SBT, fazia todo ano no Dia das Crianças uma parada de Dia das Crianças. Eles Nossa, fechavam uma não. rua em São Paulo e todos os artistas do SBT desfilavam de carro. Nossa. Velho, isso era um acontecimento, sempre no Dia das Crianças. Uhum. Então eu lembro que meu pai me levava, era na Avenida Tiradentes, lá em São Paulo. E eu ficava ali, a gente ficava de manhã cedo, porque eu acho que começava a meio-dia mais ou menos, passavam os carros com a Hebe, com o Gugu. Gente, vocês precisam ver a minha alegria o dia que o Gugu me notou. Porque eu fiquei dando tchau, eu gritando, né, para todos Sim. me notarem ali. O Gugu me notou e falou: "Muito obrigada", e deu um tchau. Meu Deus, aquele dia pra mim, eu vivi aquele dia assim,
Eu fiquei falando aquilo o caminho inteiro, o Gugu me notou, Pra o todo Gugu me mundo. notou. Agora pra pensar, olha gente, tô me revelando aqui, eu tô muito vulnerável hoje, contando todos os Todos micos. os micos. Mas até hoje, quando eu lembro, assim, eu não consigo nem ter ranço quando eu vejo hoje Uhum. aquela época, eu fico chocada, mas eu falo assim: "Nossa, pra mim eu vivi de forma muito inocente aquilo", Sim, sim, né. foi inocente, foi intenso, tipo, a gente se divertiu muito, Sim. Que realmente temas você assim. teve, Jana, de aniversário, você lembra? Temas de Nossa, festinhas? eu lembro agora só do moranguinho que a gente falou. Ai, moranguinho é tudo. Isso, eu acho que teve alguma coisa a ver com El Tchan, não me lembro, mas acho que pra mim esse do moranguinho deve ter sido o que mais me marcou, assim, que é o que eu lembro mais mesmo, Mas tinha sabe. tchan em todas as festas, Isso, né? tem todas as festas. E As eu lembro que teve uma outra que coreografias. era de uma bonequinha, que minha mãe mesmo fez também, que depois de muito tempo ficou na parede do meu quarto, porque geralmente minha mãe inventava os temas e ela fazia tudo, né. Adorava Assim, aniversário, porque aí chamava a vizinhança pra enrolar sim. brigadeiro, e aí, né, eu ia ajudar a fazer o brigadeiro, né, Eu pra dos lembro 3 que fazia, comia 2, um ia para o aniversário. nossa, era a melhor parte das festas porque as festas, na verdade, eram as mães que faziam, né. É, Hoje em dia aqui no Canadá ainda tem muito essa sim, cultura, ainda né, tem. mas no Brasil, hoje a festa é meio que feita, né, comprada, você vai É. lá, compra, já tudo pronto, Não né. tem toda E essa emoção, né, de você sim, ir vendo ali a coisa sendo montada, aquela até a mesa, ansiedade. né, a mãe preparava Sim. né, a É, mesa, tem aquela preparava parte com aquele tudo. papel crepom, né, que fazia o babado, assim, ao redor da mesa. É, eu lembro que minha sogra contou que, teve eu acho que minha cunhada teve uma festa da Xuxa, como fala? O tema foi Xuxa, né, Uhum. e se eu não me engano, eu acho que Isso, faltou uma Xuxa, eu acho que paquita. teve também. Faltou a paquita, eu acho que Bruno foi, coitado, teve que representar a paquita, porque não tinha, acho que uma paquita faltou, Aham. botaram o Bruno de paquita lá. Eu não Tadinho. lembro agora, eu lembro que minha sogra contou alguma coisa assim, eu não lembro, coitado, ele teve que até Sim, de sim. Cebolinha ele já teve que se vestir. O Bruno já pagou cada É, um, vou porque tem trazer ele essas aqui. do temático. Ai, gente, falar em É. paquita, né, quem nunca sonhou em ser uma paquita da Xuxa? Nossa, Nossa. e eu falava assim: "Nossa, será que tem que pintar o cabelo?" Porque era só É, loiras, né, só as só loiras. loiras. E meu cabelo Ai. era ele já nessa época ele já estava ficando ondulado, porque Uhum. meu cabelo era liso de criança, depois ele ondulou e cacheou. Aham. E nessa época já fiquei triste, porque as Porque paquitas ondulou e todas já tinham era. cabelos lisos, né, Sim. e lisos e loiros. Então eu já não tinha muita chance. Eu queria Gente, como é ser que pode, da né, tipo, ele era borboleta da muito Mara, tinha que ser, escrachado, né. né. É, muito. E tinha borboletas da Mara e as bichinhas da Angélica lá, elas eram o quê? As É, tinha. Angeliquettes. Eu não lembro Angeliquettes? muito. A Mara eu não era muito fã, sabe, eu era mais de ouvir a Xuxa, de vez em quando ali a Angélica, Não, eu mas era adorava a muito Mara, mais adorava. a Xuxa. Eu sempre achei a Mara meio porre, Eu sabe. detesto a Mara hoje, Deus que me perdoe. Desculpa, Mara, detesto. Mas antigamente eu achava a Mara, tudo que a Xuxa tinha de boazinha, a Mara Uhum. tinha aquela coisa mais assim Aham. de espertona e tal, né. Sim, tem isso também. Mas também era uma chata. Hoje você para pra pensar, você olha e você fala: "Oh, meu Deus", a gente metendo pau em todo mundo aqui. Oh, meu pai. E as músicas, Depois dos Jana, que o povo ia cantar processos. no as músicas que o povo eu lembro que uma vez na Mara, se vocês buscarem no YouTube tem, porque eu já vi essa cena. O Bezerra da Silva foi cantar uma música. Gente, se vocês vissem o tema da música era muito cannabis, o tema era esse. Aham. O Bezerra da Silva lá cantando, que apareceu a erva no quintal e bababá que eles compraram a erva no Sim, isso quintal e é não sei o quê. E as crianças tudo lá, e a Mara Maravilha também, felizona lá Nossa, dançando, eu as lembrei crianças dela uma vez cantando uma música, assim, super evangélica no programa da Carla Perez. ai, a Que aí Mara, todo né, mundo lá quando a Mara já estava semi-pelado, e na ela lá época cantando, evangélica dela. todo mundo ela, assim, falando de Deus, não sei o quê, aí você Sim. via ao redor, assim, todo mundo quase que pelado. Aí Teve ficava: o Padre Marcelo "Gente". também no programa da Carla Perez, tem uma que ela fala: "Vamos louvar o Senhor?" Aí ela A começa a pessoa lá de dançar com aquela biquíni. roupinha dela, e o Padre Marcelo vem pra dançar também, Sim, pra muito cantar. Eu falo engraçado. assim: Sem "Gente". contar aquela lá da Xuxa, né. Tananana, É. tananana. Infelizmente a gente não pode Não falar aqui o nome podemos da cantar aqui, música, porque é em inglês, né, em mas inglês, também tem mas essa vocês vão cena, vai e as é muito crianças engraçado, porque dançando. as crianças tudo pulando, né, cantando lá, repetindo a frase, e eu: "Gente do Não, e céu". assim, né, Pelo tipo, menos ainda era inglês, até a né. Xuxa dançando ali felizona, e a moça que estava cantando sabia muito bem o que ela estava É, cantando, não, acho que na sim. cabeça dela falando A assim: Xuxa "Velho". também era bem sem noção, né. Lembra ela da vez que ela foi contar uma piada lá no Faustão, do "dei pra passar? Dei". Não, "dei pra passar", sabe, era nesse nível, assim, gente. É, gente, bem-vindos. Era Foi um isso, era surto, isso. foi um Foi surto. mesmo. Teríamos tantas coisas para contar, teríamos tantas coisas para
falar a respeito, a gente começou a lembrar coisas aqui, os piolhos que a gente pegava quando era criança, Biotônico Fontoura, biotônico. Nossa, mas a gente pensou primeiro em tanta porre. coisa. Nossa, muita coisa. Então a gente vai fazer uma parte 2. Não sei, não necessariamente na próxima semana, mas teremos uma nova parte para esse tema, assim, porque foi muito divertido e eu acho que vocês também podem colaborar trazendo histórias bizarras pra gente lá dos anos 80 e 90. Que tal? Isso, manda pra gente lá no Instagram, no @longedecasa.ca. Manda histórias pra gente falar no próximo programa, pode ser em áudio, pode ser em mensagem, a gente pode ler também, e alguns pontos que a gente acabou não falando por aqui. É como a internet de escada, por exemplo, que aí a gente já era um Vixe, pouco mais mais velho, né, velha a já. gente já É. pode pegar essa parte mais finalzinha, né, ali dos Nossa. anos 90. Sim, e eu, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso da universidade foi sobre internet. Para pensar que, Vê. assim, imagina, quem que vai fazer o trabalho sobre internet hoje? É, vamos falar Na época sobre isso, ninguém nem falar dos sabia o que era. disquetes, gente, Ai, disquete. tudo. Não, nós vamos ter uma É, segunda vamos parte. vamos ter sim. É isso aí. Então continuem com a gente, porque a gente pode estar até longe de casa, né, Jana? Isso, mas Mas nunca nunca longe longe do do coração. coração. Até a Beijo, próxima, pessoal. Um gente. beijo.